Oi gente, tudo bem? Por isso que não puderam ver a aula ao vivo, essa daqui é uma voz nova, né? Deixa eu me apresentar, eu sou o Evandro, eu sou um dos professores da Biologia, dou aula de Fisiologia Humana, então a gente vai ter uns encontros aí mais pra frente, mais frequentes, né? E desculpem a demora para postar essa aula, que nem eu já entreguei aqui falando sobre quem não pôde ver a aula ao vivo. Essa daqui é uma aula que eu tô tendo que regravar, porque eu estava gravando aula ao vivo pelo celular e aí bem no meio de um problema de conexão e aí quando voltou minimizado, enfim, não dava para aproveitar. Mas ok, eu dou bloco de fisiologia, mas eu também dou algumas aulas soltas, vamos assim dizer, como por exemplo essa aula de embriologia. Essa aula de embriologia, como o nome diz, embrião, processo de formação de um serzinho, é uma aula normalmente que eu dou em um período duplo e que eu foco na embriologia humana. Mas por que eu estou me metendo aqui no meio do bloco da Maís? Vocês já vão ver, já viram aí pela duração do vídeo, porque todo aluno faz isso, inclusive a gente, antes de ver uma aula já vê quanto que ela dura. Ela é uma aula que foi cortada ao meio, é um período único, e eu estou me metendo no começo do bloco da Maís justamente porque tem partes da embriologia que ajudam bastante no entendimento da zoologia como um todo, tá bem? Então, assim, que nem eu falei, essa daqui é uma aula que já estava pronta, que eu cortei no meio, então vão ter algumas imagens aqui que vão ter alguns nomes, tipo mórula, blástula, gástrula, e que vocês não precisam se preocupar muito com esses nomes agora, porque a gente vai ter um complemento focado no que a gente deixar de lado aqui mais pra frente, tá? O que for importante, o que for sendo importante, eu vou colocar aqui nessas notas compartilhadas como se fosse o quadro mesmo, tá bem? Então, para quem gosta de anotar, pode focar bastante no que eu estiver anotando aqui. E o foco dessa aula, então, são duas coisas: folhetos embrionários e celoma. No final dessa aula, o meu desejo é que vocês saibam o que é cada uma dessas coisas e por que elas ajudam no entendimento da zoologia, tá bem? Então tá. Então vamos lá. Aqui temos os filos animais naquela divisão, reino, filo, classe, ordem, reficofágia. Acho que até mais usou outro mnemônico, né? Raio forte caiu ontem, causando grande estrago, eu acho. Enfim. A questão é que vocês têm aqui o grande reino dos animais, que ele é dividido em filos, certo? Então, de novo, gente, não se preocupem aqui em ficar decorando cada um desses nomes. Vocês vão ter uma aula específica de cada filo com a Maísa, que nem eu acho que vocês já tiveram aula sobre poríferos. Mas o que fica sobre esse slide? É que vocês vão estudar os filos animais nessa ordem, certo? Isso daqui não é uma coisa nossa do Educamed, isso aqui não é uma coisa aleatória. Se fosse aleatório, cada cursinho ia começar por um filo e terminar por outro. Mas não, todos eles estudam os animais, os filos animais, nessa ordem. Por quê? Porque isso aqui é uma ordem de complexidade. A cada evolução aqui, os animais vão se tornando mais complexos. Isso aqui é algo que eu já vou deixar anotado. Mas o que é essa tal da complexidade? Por exemplo, se você parece alguém na rua assim que está fazendo absolutamente nada e perguntasse o que é sobre complexidade, eu acho que a resposta instintiva seria pensar em algo relacionado a tamanho. Então, vamos pegar, por exemplo, uma minhoca, que está aqui no filo dos anelídeos, e uma ave, ou agente, ou um leão, que estão aqui no filo dos cordados. A gente vê por essa seta que realmente uma ave, agente, um leão é mais complexo que uma minhoca. Não está errado falar isso. Mas eu não posso dizer que eles são mais complexos simplesmente por uma questão de tamanho, porque se fosse assim, uma minhoca não seria mais complexa que essa água-viva que está aqui no filo dos quinidários, que é representado pelas águas-vivas e pelas anêmonas, tá bem? Então, complexidade na biologia se refere ao quê? Complexidade se refere ao grau de especialização das células para uma determinada função, para cumprir uma determinada função. Então eu vou anotar essa frase aqui e eu já vou dar um exemplo para entender melhor.
Certo. Então vamos pegar e fazer uma comparação com algo que não tem nada a ver com a biologia. Vamos para um exemplo prático. Por exemplo, um mercado. Você tem ali o mercadinho da esquina, que é uma coisinha, que é algo bem pequeno, e para esse mercado funcionar, tem várias funções que precisam ser cumpridas, certo? Tem que ficar no caixa, tem que varrer, tem que passar pano, tem que ficar repondo estoque, certo? E aí você tem no mercadinho da esquina que funciona só com uma pessoa, só com um dono. O que essa pessoa faz? Ela faz tudo. Ela fica no caixa, ela fica cuidando do dinheiro, ela fica repondo estoque, ela fica limpando. Mas aí a gente pode pensar também num mercado maior, por exemplo, o Zafari. No Zafari não é só uma pessoa que faz tudo. No Zafari você vai ter a equipe do caixa, você vai ter a equipe da limpeza, você vai ter a equipe da qualquer outro exemplo que eu estava dando, reposição de estoque, tá bem? Então, nessa nossa comparação, esse mercado com só um funcionário não seria simples, não seria o porífero, tá? Nessa comparação, esse mercado só com um funcionário seria o quê? Uma bactéria, por exemplo, ou outros reinos que vocês estudaram que podem funcionar com uma célula só. E o que essa célula tem que fazer? Ela faz tudo, ela dá conta de tudo, ela não tem ninguém para recorrer. Mas a gente, vamos pegar a gente, os mais complexos, o Zafari, um supermercado, a gente estaria aqui no filo dos cordados e a gente vê que a gente é dividido por função. Então, é justamente o que vocês vão estudar comigo mais pro final da disciplina, que é o quê? A gente tem a função de digestão, que é o sistema digestivo. A gente tem o sistema nervoso, o sistema respiratório, o sistema excretor, certo? A questão é, qual que é a moral dessa história? Para qualquer coisa se tornar mais complexa, mais desenvolvida, você precisa que as pessoas, as células, se tornem cada vez mais especializadas em uma coisa. Então, outro exemplo, vamos pegar assim uma da medicina mesmo. Vamos pegar um médico. Para doenças menos complexas, mais simples de tratar, você pode tratar simplesmente com um clínico geral, com uma pessoa recém-formada, uh, que, que é treinada para trabalhar com um pouco de tudo, certo? Mas aí você quer se tornar algo mais complexo, você quer se tornar um grande hospital. Para você se tornar um grande hospital, não basta você ter simplesmente várias pessoas treinadas em um pouquinho de tudo. Você tem que ter pessoas treinadas muito em uma coisa só. Então você tem que ter neurologistas, cardiologistas, endocrinologistas, certo? Para você se tornar mais complexo, significa que cada vez mais as suas células têm que estar especializadas em uma coisa. Mas olha só, eu não estou dizendo que todas as células dentro de uma especialização são iguais. Então, por exemplo, no sistema digestivo, você tem células no estômago que são especializadas no quê? Ficar jogando ácido ali para quebrar a comida. Você tem células no intestino que são especializadas em pegar esses pedaços e jogar no sangue. Elas são células diferentes, certo? Mas a questão é que elas cumprem a mesma função geral, que é o quê? Digerir o alimento. Então, no Zafari, que é a nossa comparação, você tem a equipe da limpeza que não são todas as pessoas iguais. Sei lá, você tem a equipe que fica passando a vassoura, que fica passando pano, e outros que ficam ali passando álcool no carrinho de mão agora com essa pandemia. A questão é que elas não são todas iguais, mas elas servem para cumprir uma função específica. E quanto maior essa divisão, mais complexos, maior complexidade você permite ao animal ter. Tá bem? Então tá. Mas o que isso tem a ver com a aula de embriologia? Então aqui a gente tem uma imagem clássica da embriologia, então de novo a gente não precisa ficar se atendo a esses nomes, a gente vai ter uma aula complementar disso, mas o que isso mostra? É o processo de evolução de um embrião. Então aqui no começo tem uma célula só e ela começa a se dividir e mudar de formato. Se dividir por quê? Porque os animais, por definição, eles têm mais de uma célula, são seres pluricelulares, tá bem? Então, eu queria dizer para vocês que eu tô aqui dentro, vocês estão aqui dentro, as minhocas estão aqui dentro, as aves estão aqui dentro, todas elas passam por esse processo. E o próprio nome já diz, embriologia significa o processo de formação do embrião. Então, a grosso modo, eu posso falar
que isso daqui é um projeto de animal, tá? Eu posso dizer para vocês que todos os animais se parecem com, tirando os poríferos, mas isso daqui é uma coisa que eu vou explicar depois, mas todos os animais, eles se parecem com essa estrutura aqui chamada gástrula. Como assim se parecem? Eles nem, você vai me dizer que isso daqui se parece com uma água-viva, por exemplo, se eu me pareço com isso. Não. Tá, vamos ver com mais detalhes. Primeiro, eu quero que vocês entendam o que vocês estão vendo, tá? Então, olha só. Que nem eu mostrei, todos esses animais se parecem com a face de gástrula. E o que vocês estão vendo aqui? Isso daqui é uma gástrula em forma tridimensional, tá? É como se você pegasse uma bexiga e enfiasse o dedo, uma bexiga meio cheia, e enfiasse o dedo aqui no meio, nesse buraco, tá? Aí a bexiga continua para cá, vamos imaginar que é uma bexiga vermelha, tá? E aí vocês fazem um corte nesse sentido do amarelo. Vocês estão vendo ela de frente, vocês estão, o olho de vocês está aqui, tá? Vendo aqui. Então vocês vão ter essa imagem, certo? Então agora que já deu para entender o que vocês estão vendo, por que isso se parece com todos esses animais? Então, gente, não liguem pro formato. Eu não estou falando que eles são parecidos, que os animais se parecem com isso daqui em questão de formato, em questão de aparência. Eu estou dizendo que os animais parecem com isso daqui em questão de organização. E como assim? Para entender isso, aí que entra o primeiro grande tópico da nossa aula, que são os folhetos embrionários. Então temos aqui novamente a nossa gástrula. Onde é que estão os folhetos? Eles estão aqui. Aqui a gente tem dois representados em amarelo e em azul. O nome deles está simplificado, seria ectoderme e endoderme, o nome completo. Mas de onde que surge esse ecto e esse endo? Isso aqui é uma coisa meio arredondada, sabe? Então, se a gente fosse escolher um lado para eles, que a gente poderia falar? Tem o lado de fora, ecto, e o lado de dentro, endo. E vocês veem aqui que eles são formados por várias células. Então, essas células aqui do meio seriam a endoderme e essas células aqui de fora seriam a ectoderme. Trazendo para o nosso desenho aqui, ele usa em azul. As células da endoderme ficariam aqui. Continuando com esse buraco, seria assim, se você continuar com aquele exemplo de um dedo empurrando uma bexiga a toda a parte que o seu dedo encosta, e a ectoderme, que está em amarelo, seria esta partezinha de fora. Tá bem? Então tá. Mas toda essa aula está sendo pautada pelo quê? Complexidade. E complexidade é especialização. E se vocês lembram, eu falei que os folhetos embrionários eles são um dos tópicos principais dessa aula. Por quê? Justamente porque estas células daqui e estas células daqui, elas vão se diferenciar em células diferentes uma da outra, que vão ser destinadas a uma determinada função, a um determinado sistema no organismo, tá bem? Rapidinho, só explicar por que o nome folheto. Se vocês forem pegando nessa imagem aqui, pegarem uma folha de papel e botarem ela em cima da mesa ou deitada assim em cima da mesa, no mesmo sentido do teclado, imagina que ela está atravessando a tela do notebook, a tela do computador, a tela do celular de vocês, e aí vocês vão e dobram, pega na ponta esquerda, pega a ponta direita e dobra ela para cá, no meio. É como se formasse uma folha dobrada. Daí que vem o nome folheto. Então, eles são compostos por várias células e essas células vão ser destinadas a uma função específica no animal. Então, eu já vou deixar isso escrito aqui. Eu vou deixar um espaço vazio aqui porque eu vou complementar depois, tá bem? Mas, folhetos embrionários são camadas, folhetos, camadas de células que originam tecidos e órgãos. Por que tecidos e órgãos? Então, usando a gente como exemplo, vamos lá. A progressão do menor para o maior seria o quê?
Célula, que é a menor, é a unidade. Várias células formam um tecido, vários tecidos formam um órgão, vários órgãos formam um sistema. Então, por exemplo, o sistema digestivo tem várias células diferentes. Várias células especializadas em ficar jogando ácido formam um estômago. Várias células especializadas em ficar absorvendo formam um intestino. Aí você tem 2 órgãos e mais alguns outros que a gente vai estudar. Você junta eles, esses vários órgãos, formam o sistema digestivo. Certo? Então, é justamente o que? As células de cada um desses folhetos, eles vão se diferenciar para cumprir uma função específica, tá bem? E que funções são essas? Certo? Qual é a função da ectoderme? Qual é a função da endoderme? O que elas originam? Então, assim, gente, deixa eu botar aqui em tela cheia de novo. Vamos lembrar que eu peguei aqui, ó, os quinidários. A gente está entre os seres mais primitivos ainda. Você vê que eles estão bem na esquerda aqui. Sendo uns seres mais primitivos, eles vão ter as funções os sistemas mais primitivos de um animal. E quais são os sistemas mais primitivos? O mínimo do mínimo que um animal precisa. O primeiro é justamente isso que eu falei, o sistema digestivo. Não que o quinidário vai ter estômago e intestino, não. Mas ele também vai ter alguns órgãos muito menos desenvolvidos que vão ser justamente para formar o sistema digestivo. Por quê? Porque o animal, por definição, além de eu ter falado que eles são pluricelulares, se lembram que eles são seres que eles não produzem o próprio alimento, não são como algumas bactérias, não são como as plantas, por exemplo. Eles são seres heterotrófos. Tá bem? Ok. Outra função mínima que esses animais têm que ter. A função de revestimento. E revestimento é uma palavra meio ampla, né? Mas tá, ele reveste, e por que revestir é importante? Primeiro, isso vale para todos os organismos, que é para proteger dos organismos externos, por exemplo, de infecção de vírus, infecção de bactéria, tá bem? E eles também cumprem algumas funções específicas dependendo do animal. Então vamos pegar, por exemplo, aqui um quinidário, que são as águas-vivas e as anêmonas. Uma água-viva, se alguém já teve a infelicidade, como eu tive, de encostar em uma na praia, qual que é a função do revestimento, além de proteger de vírus, bactérias e outras coisinhas? É dar choque. É dar um monte de choque, justamente para quê? Para capturar presos e proteger de predadores, tá bem? Agora a gente passou do revestimento, ok, já falamos de sistema digestivo, já falamos de revestimento. Então, falando agora da terceira função básica, é o quê? A capacidade de interagir com o meio, que é justamente isso. Caçar, se defender. Não estou falando aqui que... Eu acabei de dar o exemplo do choque. Não estou falando que o choque, que eu falei que é parte do revestimento, ele é a capacidade de responder. Não, o choque, aqui no exemplo do quinidário, seria o modo como ele responde, tá? Mas a capacidade de responder seria feita por quem? Pelo sistema nervoso. Então esse é o terceiro sistema mínimo para um animal poder sobreviver. Qual que é a diferença do sistema nervoso para a capacidade de dar o choque? O choque ele é o meio que o animal vai responder. O sistema nervoso é com a capacidade do animal captar que está em perigo ou que chegou uma presa. É a capacidade dele notar, dele reparar que isso aconteceu, tá bem? Então tá. Agora que eu falei, lembra que eu falei um tempo atrás que essa estrutura aqui chamada gastro, ela se assemelha a todos esses outros animais. Então, como assim? Já falei para vocês que não se precisam se ater muito à forma. É muito mais uma parte de organização. Então, para explicar isso, eu vou pedir para vocês decorarem não, eu vou até escrever aqui porque isso é bem importante, que é justamente o que esses folhetos dão origem. Então, temos aqui os 2 folhetos iniciais, que são a ectoderme, que vai dar origem a 2 daquelas funções básicas que a gente comentou. E ela está por fora, então a gente vai pensar que é o quê? Revestimento. E o que mais? E sistema nervoso. Enquanto que a endoderme
Vamos pegar um exemplo da medicina. Endoscopia dá origem ao sistema digestivo. Certo? Tendo isso em mente, vamos dar uma olhada em como é que vamos dar uma observada numa anêmona funcionando, funcionando no seu ambiente natural. Aqui, já tinha deixado aberto. Então, gente, isso daqui é uma anêmona. Vocês estão observando uma anêmona no seu estado natural. E ali um peixinho. Vamos ver o que acontece. O peixe chega aqui, nesse canto, certo? E o que está acontecendo com ele? A anêmona detectou que ele chegou, jogou um monte de choque, paralisou o peixe e está puxando o peixe para onde? Aqui para o meio dela, da onde saem todos os tentáculos. E aqui um peixinho agonizando, cenas fortes. Então chegou, detectou, deu choque, puxou, tá bem? Então o que a gente viu lá no nosso vídeo, no nosso GIF? Passando o slide. A gente viu como é que se organiza a estrutura de um pólipo. Por quê? Novamente, não liguem para a forma nem nada aqui. Mas agora que eu virei ele, vocês conseguem perceber que no fundo toda essa parte externa, se eu puxar uns tentáculos para cá, uns tentáculos para cá, ela é revestida do quê? Ela tem o que na parte de fora? Ectoderme, que vai ter o quê? Revestimento, e nesse revestimento vai ter o quê? Células para dar o choquinho, e sistema nervoso, que vai fazer o quê? Que vai detectar que o peixe chegou e vai dar um choque no peixe, certo? Que mais que é a função de revestimento? Proteger dos organismos externos. Então, por exemplo, se eu pegasse esse pólipo e jogasse ele lá no canal da Ipiranga, o que ia acontecer? Ele ia morrer, provavelmente, tá? Ele não ia aguentar. Mas as bactérias iam vir aqui, iam bater na ectoderme, e não iam conseguir entrar, a grande maioria delas, mas é um negócio tão caótico lá naquele canal, então seria bem difícil dele sobreviver, mas ele ia lutar. Mas enfim, tem aqui a parte de fora que é especializada no que? Revestimento, dar o choquinho, detectar sistema nervoso e puxar para onde? Para essa parte aqui no meio, onde fica a boca. E o que tem aqui no meio, no nosso exemplo? Justamente endoderme, que é o que? Sistema digestivo. Então vocês vão ver aqui que aqui tem todo um tubo que é especializado no que é essa parte do meio, digestão, tá bem? Mas tá bom, Evandro, você tá falando aqui dos quinidários, mas você falou que todos esses outros animais, eles seguem essa mesma lógica. Então você está me dizendo que a gente que está aqui aqui no final, dos cordados, a gente é assim também? E sim, a gente é assim. Por quê? Deixa eu pegar um exemplo. Vamos dizer que eu estou aqui dando essa aula e estou tomando café com bolachinhas, tá bem? E aí eu vou lá e tem o que na minha parte externa para começo de conversa? Pele. E a pele faz o quê? Primeiro que ela vai proteger de organismos externos, então de bactérias não, vamos pegar um exemplo que está mais na moda, de vírus, por exemplo. Um vírus, se o coronavírus quiser entrar no meu organismo, ele não vai entrar no meu organismo se eu sair encostando em um lugar contaminado, ele não vai entrar no meu organismo se eu pisar em algum local contaminado, porque o quê? Eu tenho a minha pele. Ele só vai entrar no meu organismo se o quê? Se ele chegar no meu nariz, se ele chegar na minha boca, ou se eu pegar essa mãozona que eu encostei no lugar contaminado, levar no olho, levar no nariz, levar na boca, tá bem? Então, voltando para o nosso exemplo, estou aqui tomando café, estou protegido de vírus, a não ser que me descuide, e café quente com bolachinhas. Derramei café quente na minha mão. Primeiro que o quê? Lembra que além de proteger de organismos externos, a ectoderme, o revestimento, ele ainda tem a função ele varia a função de acordo com as necessidades do animal. Então aqui, a anêmona ou uma água viva, eles teriam que o quê? Dar choque. Eu não tenho necessidade. Só que eu não sou um ser que vive no mar.
Desculpa, a gente estava com uma tosse na aula ao vivo e ela não melhorou muito. Mas enfim, eu não sou um ser que mora no mar. Não é legal que fique entrando água no meu organismo assim, a full, sem controle nenhum. Então é interessante que o quê? Que a pele seja impermeável. Então vai derramar café na minha mão e, felizmente, esse café não vai atravessar direto para minha corrente sanguínea, certo? Outra função do revestimento. E o que mais eu tenho aqui na minha mão, na minha pele? Sistema nervoso. Eu vou detectar que está quente pra caramba aquele café e eu vou tirar a mão, certo? Então, além de detectar que está quente pra caramba, ou seja, sistema nervoso para perceber que está quente, eu vou ter o sistema nervoso para o quê? Para agir, para movimentar meus músculos para tirar minha mão, certo? E a endoderme? É a mesma coisa. Agora eu passei do meu café, limpei meu café e peguei minha bolachinha. Comi minha bolachinha. A bolachinha ela vai entrar pela boca e vai sair, vocês sabem por onde. Mas vocês veem que no fundo, a gente segue esse mesmo esquema. Tudo bem, vai sair um braço aqui, outro braço aqui. Mas no fundo é um monte de parte externa revestida por ectoderme, ou seja, revestimento sistema nervoso. E no meio da gente endoderme, ou seja, um grande tubo responsável pela digestão. Claro que aqui, comparando com o pólipo, por exemplo, o pólipo não vai ter estômago, não vai ter intestino, mas ainda assim a gente pode simplificar como um grande tubo no meio da gente que é responsável pela digestão, tá bem? Mas então tá. Você já falou que todos os animais seguem essa lógica. Já entendi que tinha um tubo digestivo no meio e um revestimento e sistema nervoso por fora. Acabamos por aí? Não, porque ainda tem toda essa linha evolutiva e eu não sei vocês, mas eu pelo menos eu tenho outras coisas entre o meu sistema digestivo e a minha pele. Eu tenho músculos, eu tenho sangue, eu tenho ossos, tá? Então, da onde que surgem todas essas outras coisas? Eles vão se originar de um terceiro folheto que vai estar presente depois do filo dos quinidários, que é a mesoderme. Então, da onde que vem esse nome? Tem aqui a parte de fora, ecto, e a parte de dentro, endo. E a parte que fica no meio desses dois, que é o que? A mesoderme, no meio das duas dermes, tá bem? Se vocês forem parar para pensar, tudo aquilo que eu falei para vocês, músculo, osso, rim, fica justamente o que? Entre a minha parte de dentro, que é o meu sistema digestivo, boca, esôfago, intestino, e a minha parte de fora da minha pele, sistema nervoso, certo? Mas tá bem, Evandro. Eu tenho tudo isso, você tem tudo isso que tu falou. Mas eu tô vendo aqui que tu falou também que, por exemplo, um nematóide, que aqui seria uma tênia, ou um anelídeo, que seria uma minhoca, eles vão ter osso também, você tá zoando comigo. E não tô querendo dizer que eles têm osso também, tá? Eu tô querendo dizer que tudo isso que eu falei serve pra gente, e a gente tá aqui no filo mais complexo que tem. Mas não quer dizer que todos esses outros vão ter tudo que a gente apresenta. O que eu quero dizer é que se surgir alguma coisa além do revestimento do sistema nervoso e além do sistema digestivo, vai se originar da onde? Da mesoderme, ok? Então aqui já vou botar duas nomenclaturas. Diblásticos são os animais que vão apresentar somente dois folhetos embrionários, que é o caso dos quinidários, e triblásticos, que vão apresentar a endoderme, a ectoderme e mais a mesoderme. Entre parênteses, origina todo o resto. Certo? Então vamos dar uma olhada no primeiro filo que apresenta três folhetos embrionários, que apresenta a mesoderma, que é o filo dos plateumintos, que é representado por
esse animal, pensa num troço nojento ao vivo, que se chama aplanária. Isso aqui é como se fosse uma minhoca achatada, tá bem? Então vamos ver como é que é uma planária funcionando normalmente. Vou precisar do GIF de novo. Então, aqui. Essas daqui são as planárias. E vocês veem o quê? Que elas estão se mexendo, dando uma rebolada, mexe a cabeça para um lado, mexe a cabeça para o outro, olha para cima, levanta o pescoço. E tudo isso o quê? Num ambiente sólido. Então isso aqui é o quê? Uma placa de vidro, tá bem? E era só isso mesmo que eu queria mostrar para vocês. Então, voltando aqui, comparem esse GIF, esse vídeo que vocês acabaram de ver, com, por exemplo, uma água-viva, um quinidário que não tem a mesoderma. Ele só tem a ectoderma e a endoderma. Se você largar uma água-viva num ambiente sólido, como por exemplo na beira da praia, na areia da praia, e aí uma isca perfeita para um Evandrinho de 6 anos que acha aquele troço engraçado e vai lá e encosta, por que o Evandrinho achou que aquele negócio ia ser inofensivo? Justamente porque ele não se mexe, ele fica lá parado. Ele não consegue se mexer num ambiente sólido. Enquanto que a planária e todos esses outros conseguem. Por quê? Justamente porque a planária e todos esses outros vão ter a mesoderme aqui no meio. Então aqui nesse nosso exemplo, temos aqui a ectoderma, a endoderma e no meio a mesoderme. E o que essa mesoderme vai originar nas planárias? Um monte de músculo, tá? E aí esses músculos vão permitir o quê? Que a planária faça aquilo que ela estava fazendo, que ela mexa o corpo, que ela olhe para cima, para o lado, que ela rebole, que ela ande, tá bem? Então tá, antes de eu passar para o segundo tópico principal dessa aula, que é o celoma, eu vou preencher essa lacuna que ficou, que é o caso dos poríferos, tá bem? Os poríferos, eles são os animais mais primitivos que a gente tem, os menos complexos, os menos especializados, são representados pelas esponjas do mar. E não, gente, elas não são quadradas, tá? Então, assim, por que eu botei essa imagem aqui em cima, justamente onde ficaria a nossa fase de gastro? Justamente para mostrar que as esponjas, elas não chegam nessa fase, elas param aqui, nessa que a gente chama de blástula. O que é a blástula? É uma bola de futebol, em que cada gomo seria uma célula cortada ao meio. Não que ela seja cortada ao meio, mas vocês estão vendo aqui ela cortada ao meio, tá bem? Por que é importante saber disso? Porque lembra que eu falei que é na gástrula que começam a surgir os folhetos embrionários, e os folhetos embrionários que vão formar os tecidos, que podem formar órgãos, que podem formar o sistema? Então as esponjas, como elas não chegam na gástrula, como elas não conseguem formar esses folhetos, as células delas elas não vão ser direcionadas para essa função. Mas tá, peraí, Evandro, eu já tive aula de porífero com a Maísa. Se eu não tive, eu dei uma estudada. Isso está me dizendo que as células aqui elas não vão se diferenciar, elas vão ficar diferentes uma da outra, elas não vão cumprir funções específicas. Mas eu vi que tem células diferentes sim. Por exemplo, tem os coanócitos que eles são responsáveis pela digestão da esponja. E sim, eles ficam aqui, no meio desse tubo, como se fosse a endoderme lá que você mostrou na água viva, tá? Vou até tirar aqui esses dois. Vou mostrar que tem um tubo aqui. Eles ficam aqui nessa parte de dentro. E eu vi também que tem outro tipo de célula, que é uma célula responsável pela parte estrutural, que é como, eu acho que é pinacócito o nome, não me lembro. Mas ele fica aqui, nessa parte de fora. Como é que tu vai me dizer que isso daqui é diferente daquela organização do que você mostrou dos pólipos e de todos os outros filos, que é um grande tubo digestivo e um revestimento aqui fora? Porque, gente, se vocês fossem ver uma esponja funcionando, de fato, sim,
Temos aqui, vamos pegar, por exemplo, o sistema digestivo das esponjas. Temos aqui no meio, sistema entre aspas não, porque sistema vem de órgão, órgão vem de tecido, e tecido vem de folhetos embrionários. Elas não têm folhetos embrionários. Mas vamos pegar a função digestiva delas. Realmente, ela é concentrada aqui nessa parte do meio, e realmente tem células que fazem isso, que são os coanócitos. Mas se vocês forem ver ela funcionando, elas funcionam de uma forma desordenada, individual. Esse coanócito aqui pode estar comendo, enquanto que esse outro aqui está passando fome. Diferente seria, caso isso aqui fosse uma anêmona, que a gente viu no outro vídeo, que chegou o peixe aqui dentro e todas as células, como se tivesse um megafone, falassem: gente, chegou um peixe, vamos trabalhar em conjunto para digerir ele. Não. Aqui essas células funcionam de forma individual, tanto que elas não conseguem caçar um peixe, elas pegam micro-organismos tipo plâncton, tá bem? Então, por isso que eu não posso falar em sistema para esses bichos, eles não trabalham de uma forma sistematizada, de uma forma organizada. Sistema vem da onde? De tecido. As esponjas não formam tecidos verdadeiros. Então pensem na palavra tecido. Tecido dá justamente uma ideia de junção, de entrelaçamento, de colaboração, certo? Outra palavra que se origina de tecido, que tem a mesma uma etimologia parecida, que é o quê? Texto. Texto, aquele da redação. Texto vem de textum. Textum, vamos, por exemplo, indústria têxtil, certo? Por quê? Porque o texto é como se você pegasse um monte de palavras e fizesse elas terem uma relação íntima entre si. Então, eu andei de bicicleta ontem. Esse seria o caso, por exemplo, de todos esses outros animais, as células funcionando de uma forma ordenada. Se você pegar o porífero, por exemplo, um texto do porífero seria um negócio do tipo copo, mesa, choveu e dormi. Seria uma coisa totalmente desordenada, individual, elas funcionam de forma individual. Tanto que a digestão das esponjas, vocês estão lembrados da aula da Maísa, além de elas não conseguirem pegar alimentos grandes, ela é uma digestão o quê? Intracelular. Ela funciona dentro da célula, diferente do pólipo, que o peixe estaria aqui no meio, e eles digeririam o peixe aqui dentro, tá? Mas tá, Evandro. Tudo bem então. Entendi que eu não posso falar que elas têm sistema, porque não é um negócio sistematizado. Elas nem tecidos verdadeiros são. É uma coisa desordenada o funcionamento dessas células. Mas e essa parte aqui de fora, que seria a parte de revestimento e sistema nervoso? Gente, se uma esponja chegar, se chegar um predador aqui, a esponja ela não vai se defender. Um abraço para ela vai ser comida. E ao mesmo tempo, a esponja, ela não é que nem a anêmona, por exemplo, que ela caça, literalmente ela caça. Chega algum bicho aqui e ela responde ao bicho, certo? Jogando um monte de choque. A esponja não. Ela vai ficar filtrando a água, então a água vai passar por aqui e sair aqui. E vai ficar pegando tudo que vier no caminho, principalmente plâncton ou uns bichinhos menores. E esse vai ser o alimento dela. Mas ela vai ficar filtrando isso, independente de ter bicho ou não. Ela vem e vai dar sorte dela. Você vai pegar uma safra boa ou uma safra ruim, como se ela estivesse garimpando aqui, tá bem? Não é como se ela se respondesse: não, chegou um bicho aqui, agora eu vou atuar. Ela fica atuando e o que vier veio. Então ela não tem esse sistema de resposta, o sistema nervoso, para caçar ou se proteger das presas, por exemplo. Mas tá, e o revestimento, Evandro, que você falou que é importante para proteger dos organismos externos? Gente, as esponjas, elas também, esse revestimento ela não vai ser sistematizado, mesmo porque, vocês viram como é que é o funcionamento da esponja? É ficar passando água aqui, passando e saindo, passando e saindo, passando e saindo. Se ela tivesse um revestimento, a água não passaria. Ela morreria de fome, tá bem? Então, as esponjas, elas são os animais que a gente chama de menos complexos, justamente porque tudo isso aqui funciona de uma forma desordenada. As células não, vamos dizer, colaboram entre si para funcionar que nem um relógio, um frenesi, certo?
Então, eu vou aqui preencher esse espaço que tinha ficado em branco. Antes eu tinha dado duas definições para vocês entre os animais que têm 2 folhetos e os animais que têm 3 folhetos. Agora eu vou dar uma definição dos animais que não têm folhetos, que é o caso das esponjas, e os que possuem folhetos, que é o caso de todos esses outros. Os que não têm folhetos são chamados de parazoários. Zoários se refere a animais, tá, gente? Zoologia. Para dá uma ideia muito de proximidade, de uma coisa muito primitiva. E agora os que possuem folhetos vão ser chamados do quê? Enterozoários. Justamente porque zoários, que nem dos animais, entero, qual que é um dos primeiros folhetos que se formam, independente se ela vai ter 2, independente se ela tiver 3. Vai ter a endoderme, que vai formar o quê? Sistema digestivo. Entero se refere a vísceras, a intestino. Puxa, ontem eu tive uma gastroenterite. Daí vem esse nome, os que possuem folhetos vão ser chamados de enterozoários, porque obrigatoriamente eles vão ter um folheto que vai se direcionar para a digestão, tá bem? Então vamos para o segundo tópico da aula, que é o quê? O celoma. Então, voltando aqui para os nossos animais que são triblásticos, eles têm os 3 folhetos embrionários, ecto, endo e mesoderme, a gente vai partir para o celoma. Tá, Evandro, tu já me falou que a mesoderme ela vai originar todo o resto e a complexidade desse resto ela vai aumentando de acordo com a progressão dos filos. Não dava para parar por aí? Não, porque além deles simplesmente terem mesoderme, que é realmente o último folheto, a gente tem que ver também como é que essa mesoderme se distribui no organismo. E como assim? Gente, todos esses animais aqui, vocês estão vendo, eles têm ecto e têm endo. Ecto, endo, ecto, endo. Só que a questão é que aqui, ó, nas planárias, que é aquele bicho que a gente viu, a mesoderme ele é uma coisa maciça. Ela está ocupando todo esse espaço aqui, entre a endo e entre a ecto. Mas em vez de ocupar todo esse espaço, imaginem que eu puxo ela aqui para ficar coladinha na ectoderme. E aí abre um espaço aqui dentro, tá bem? E aí vai ficar o quê? Um espaço que é delimitado pela mesoderme e pela endoderme. Ou ainda, eu posso ter esse espaço, em vez de eu simplesmente puxar ela toda para cá, eu puxo uma parte para cá e uma parte para cá, para ela ficar colada onde? Junto com a endoderme e junto com a ectoderme. E o que é esse tal celoma? O celoma é justamente o espaço. Celoma significa espaço. E a definição é o quê? É um espaço delimitado pela mesoderme. Tá bem? Já vou escrever aqui. E aí o que acontece aqui? Esse espaço ele pode ser delimitado pela mesoderme dos dois lados, do lado de fora e do lado de dentro. Então é um espaço assim top, é um celoma verdadeiro. Por isso que a gente chama esses animais de animais celomados. Ele pode também estar delimitado só de um lado, pela mesoderme. E aí a gente chama do quê? De um celoma falso, um pseudo-celomado. E aqui esse bicho, a planária, como é que é um negócio maciço, não tem espaço. E se o celoma é justamente o espaço vazio, esse bicho é o quê? Acelomado, tá bem? Lembrando que eu só posso falar de celoma, mas eu só posso falar de celoma a partir da onde? Dos animais triblásticos, porque o celoma se refere justamente ao que? A mesoderme. Eles são divididos
Mas tá bom, Evandro. Toda essa aula foi pautada por complexidade. E você destinou um tópico só para falar desse espaço vazio. Isso é importante para a complexidade do animal? E sim, não necessariamente porque é um espaço vazio, mas o que esse espaço me permite preencher. Então vamos pegar, por exemplo, vamos comparar esse acelomado do pseudocelomado. Como aqui não tem um espaço, você vai ter um monte de músculo aqui que nem na planária. A questão é que o músculo só não consegue sustentar a planária. Consegue mover, mas não sustenta. Agora, quando eu tenho esse espaço vazio aqui, o que os pseudocelomados fazem? Eles enchem de líquido. Então, assim, comparem a planária, que é do reino do filo dos platelmintos, com todos esses outros animais. Você vê que ele aqui é achatado e aqui ele é mais redondinho? Gente, platelmintos, planária, platô, plano, se refere justamente a essa característica achatada. Vem aqui a pressão do ar, o peso do ar. Esses bichos não têm um esqueleto para sustentar, o músculo não dá conta, por isso ele fica todo achatado aqui. Enquanto agora os pseudocelomados, como eles já têm esse espaço, eles já enchem de líquido, por exemplo, ele já consegue sustentar e fica esse formato mais redondinho, tá bem? Mas ok. E agora comparando então a importância de um celomado para um pseudocelomado. Vamos pegar a gente, por exemplo. A gente é o filo mais desenvolvido, estamos aqui nos cordados, então a gente sabe que a gente é celomado. Vamos repetir aqui, nesse nosso desenho, qual cor eles estão usando? Eles estão usando a endoderme de azul. Então, a endoderme está aqui. Ela vai originar todas as estruturas do sistema digestivo. A ectoderme está em amarelo. E a mesoderme, que está, vamos botar de cor de rosa aqui. Na gente, ela estaria aqui, ó, coladinha na ecto e na endo. Mas vamos imaginar que a gente tem toda a nossa estrutura de humanos, mas sem essa camada interna da mesoderme, ou seja, se a gente fosse pseudocelomado. Então temos aqui a mesoderme que vai originar o auge da circulação, que é o coração. Tá? Agora vamos pegar aqui a endoderme, que vai originar outro órgão importante para a digestão, que é o estômago, muito bem desenhado. Gente, pelo amor de Deus, tá? Eu estou fazendo uma coisa extremamente simplificada aqui. Não mostrem isso para os professores, porque eles vão mandar eu voltar alguns anos na faculdade. Mas é só para facilitar o entendimento. E o coração vai ficar... O que ele faz? Ele fica expandindo e contraindo para bombear o sangue, tá? Essa é a função dele. Agora, vamos imaginar que a pessoa foi lá, tá aqui a boca da pessoa, e ela comeu um x-calota. Vocês têm x-calota, eu sou de Curitiba e x-calota é famoso. Mas enfim, um x do Gelson, que é mais ou menos o mesmo nível. O que vai acontecer com o estômago da pessoa? O estômago da pessoa vai lá, vai inchar, certo? E aí, o estômago vai estar aqui, ó, a parte da endoderme vai estar coladinha com essa parte da mesoderme, vai estar junto com essa parte da mesoderme externa. E aí o estômago vai fazer o quê? Oi, coração, tudo bem? Eu acabei de comer um X violento aqui e eu vou precisar de mais espaço. Tu pode parar de bater por uns minutos? Então, assim, não é uma boa ideia. Mas como nós somos celomados, o que a gente tem aqui? Uma outra camada de mesoderme. Então, o que vai acontecer aqui? O cara vai lá, vai comer o X, o estômago vai querer expandir, por exemplo. Mas agora, em vez de eu ter contato direto com essa parte da mesoderme, eu tenho uma parte da mesoderme que está aqui, ó, coladinha com a endoderme. E aí o coração vai falar o quê? Meu, fica na tua, porque eu estou separado de ti agora. E quer saber mais? Eu vou botar um monte de coisa para tu me atrapalhar. Por exemplo, eu vou botar uns ossos aqui, sei lá, umas costelas, para tu não atrapalhar meu funcionamento. Claro que eu estou explicando isso de um modo grotesco, mas é importante para saber o quê? Quando você tem essa divisão, essa delimitação de espaço, você vai permitindo que os órgãos se tornem mais complexos, certo, gente? Então, assim, a gente já termina a nossa aula por aqui e
Gente, que nem eu falei, vocês não precisam sair dessa aula assim, sabendo de cor, quais animais têm celoma, quais não têm, quais têm 2 folhetos, quais nem têm folhetos. Isso você vai ver com a Maísa a cada aula, tá? O importante para agora é saber o que são os folhetos, o que eles originam, o que é o celoma e qual a importância dos folhetos e dos celomas na evolução dos animais, tá bem? Muito obrigado, gente, e eu vejo vocês nas aulas de fisiologia mais pra frente. Um grande abraço a todos.